Com muita satisfação, subimos à tribuna nessa segunda-feira, no intuito de relembrarmos o discurso que fizemos neste mesmo local, dia 16 de agosto, aonde pedíamos ao Congresso Nacional que abortasse o retorno das coligações. Subo hoje com muita alegria, com entusiasmo, não só como um parlamentar, mas como alguém que acredita na política como forma de melhorar a vida dos que mais precisam. Como alguém que, como estudioso do direito eleitoral, via uma aberração o retorno das coligações. Que orgulho que quem peitou isso no Senado Federal foi a nossa senadora Simone Tebet, como relatora. E venho aqui trazer a minha modesta opinião a respeito dos avanços que aconteceram na legislação, que todos nós somos sabedores, deve ser definida um ano antes do pleito que acontecerá o ano que vem. A retirada das coligações que veio da Câmara Federal demonstrou que os senadores respeitam os partidos políticos, que eles não gostam daqueles partidecos de aluguel, que eles entendem que lá em 2017, quando foi abolida o fim das coligações, e que nas eleições municipais, aonde os senhores candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, eleitos ou não, tiveram uma dificuldade muito grande e muitas vezes para fechar uma chapa. Mas era a mudança que era necessária. E não seria correta, no ano que vem, nas eleições de 2022, retornar para aquela facilidade, aonde um ou dois têm o partido e negociam da forma que entenderem, muitas vezes fazendo uma coligação com alguém que não concorda do ponto de vista ideológico. Mas também essa PEC, ela trouxe alguns avanços que foram mantidos no Senado, senhores e senhoras deputados, como a questão da contagem em dobro dos votos para as mulheres e para os negros, como uma forma de fazer uma boa provocação de que esses públicos, tanto as mulheres como os negros, possam sim participar da vida pública, vir para o limpo, mostrar a cara. E os partidos terão a inteligência, a sensibilidade de prestigiar esses quadros. Aproveito e saúdo o MDB Afro e o MDB Mulher do nosso estado do Paraná, que estão firmes, contagiantes, trazendo novos quadros e se fortalecendo para as eleições do ano que vem. Também entendo que houve um avanço na questão da mudança da data da posse. Aquele famoso 1º de janeiro vai ser mudado e foi mantido no Senado para o dia 5 ou dia 6 de janeiro. Essa PEC, ela avançou. Infelizmente, outra grande modificação que poderia ter ocorrido na legislação eleitoral e que foi aprovado na Câmara, deputado Douglas Fabrício, mas que os senadores entendem que tem muito pouco tempo para discutir e que provavelmente não será votado. Mas é importante que nós possamos deixar nas notas taquigráficas da nossa Assembleia a nossa opinião. Até porque, como todos os parlamentares, temos um conhecimento mínimo e, como gostamos, nos aprofundamos nessa matéria. Esse Código Eleitoral, ele prestigia não só os negros e as mulheres, mas também os índios, para que possa, a nível de fundo eleitoral, ter a contagem em dobro. Ou seja, mais um público que merece e que deve vir para a vida política. Temos índios que são vereadores, temos índios que são deputados, mas precisamos de mais pessoas desta linha. Outro grande avanço, que infelizmente não vai acontecer na eleição do ano que vem, mas que demonstra claramente uma vontade de mudar, é a questão das sobras, deputado Tercílio Turini, aonde quem não fizer 20% da legenda significa que não tem condições de assumir um mandato. Já é um grande avanço, não podemos esquecer que era 10%, sobe para 20%, não é isso? E algo que eu também entendo muito importante é se o partido não atingir 80% do coeficiente eleitoral, automaticamente ele não participa das sobras. Também algo importante, fortalecendo
os partidos de verdade, aqueles que têm uma história, que têm uma luta, que têm uma ideologia e que muitas vezes é o motivo de alguém entrar na vida pública porque se identifica com a ideologia desses partidos. Quero aqui também divulgar com muita alegria que houve algo interessante a ser abordado a respeito das pesquisas eleitorais. Aquela famosa boca de urna. Muitas pessoas ainda na sua humildade esperam o resultado da pesquisa de véspera para definir o seu voto, não votando pelo coração e sim porque aquele que vai ganhar. E nessa reforma, nesse Código Eleitoral, prevê a retirada da divulgação das pesquisas, tanto na boca de urna, na véspera, como no dia da eleição. São modificações, são discussões que vale a pena. E algo que eu achei muito interessante, senhores e senhoras deputados, a pesquisa para ser divulgada, ela tem que trazer quanto por cento as últimas 5 pesquisas do respectivo Instituto de Pesquisa foi aprovada. Ou seja, ele disse que determinado candidato tinha tanto por cento. E, na verdade, o candidato teve mais ou menos, com uma margem de erro muito grande, muitas vezes maior do que existe a perspectiva da própria pesquisa, demonstrando que aquele instituto não acertou e, teoricamente, diminuindo o respaldo e a credibilidade de que uma pesquisa pode ser nos últimos dias antes de uma eleição. Enfim, senhoras e senhores, ficamos muito felizes porque o sistema eleitoral se fortaleceu. Os partidos maiores, acredito que saíram muito mais valorizados. Os partidos chamados de aluguel, eles têm uma tendência a ser enfraquecidos e eu quero acreditar que aquela história de 35 partidos definitivamente será retirada da vida pública brasileira. No mais, é um prazer, desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe e nós continuemos firmes nos nossos propósitos de honrar o voto daqueles que acreditaram na nossa luta nas eleições.